Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, chamando a sua atenção para uma verdade verdadeira. O presidente Jair Bolsonaro só está preso para que a quadrilha Petralha possa queimar tudo e roubar com toda a liberdade. Hoje, 12 de fevereiro de 2026, é o dia do abraço, o dia de Darwin, o dia da lei ambiental, o dia da moeda perdida e o dia internacional contra o uso de crianças como soldados. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro encolhendo, bolsa de valores expandindo, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A Polícia Federal pediu a suspeição do Bubina, amigo do amigo de meu pai, enrolado até a raiz dos cabelos, por causa do conteúdo descoberto no telefone celular de Daniel Vorcaro. A PF teria encontrado mensagens de Mefistófele no aparelho celular do banqueiro Daniel Vorcaro e, por isso, o declarou suspeito. Em nota oficial, Toffoli disse que tudo não passa de ilações. Apanhado com as calças na mão e sem uma explicação plausível, o amigo do amigo de meu pai recorreu a tecnicalidades jurídicas esfarrapadas para se defender, dizendo que a Polícia Federal não tem legitimidade para fazer o pedido por não ser parte no processo. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje, com todas as letras, que o Bubina, o amigo do amigo de meu pai, é sócio anônimo da Maridit, empresa dirigida pelos dois laranjas, que vêm a ser, curiosamente, irmãos dele, com participação em 2 resorts da rede Maracutaiaiá. A Gazeta do Povo informa que Carmen Miranda fará uma reunião fechada com os meliantes togados do Sindicato do Crime para tratar do caso do amigo de meu pai. Na revista Oeste, a informação de que a agência Lupa, figurinha mais do que carimbada da esgotosfera jornalística do Fazendão, publicou fake news. Pois é, justo ela, que se anuncia como verificadora de fatos e que até mesmo eu desmascarei há alguns anos. Pois bem, negando a propriedade do Bubina Mefistófele no resort Maracutaiaiá. Ainda na revista Oeste, a informação de que o patrimônio do amigo de meu pai e família cresce com imóveis milionários no Distrito Federal. E o Space Liberdade reverbera uma notícia da Globo Lixo que diz que a aposentadoria imediata é a melhor saída para o Bubina. A partir destas notícias, uma série de informações adicionais chegou ao meu conhecimento que eu compartilho com você agora. Técnicos do Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, começaram a avaliar reservadamente os caminhos jurídicos possíveis para um possível afastamento do amigo de meu pai das investigações contra o dono do Master. Entre as possibilidades que estão sendo estudadas com discrição, estão até mesmo a convocação de uma sessão secreta para a avaliação do caso. Carmen Miranda pediu esclarecimentos ao Bubina depois de receber o relatório da Polícia Federal sobre as conexões do amigo de meu pai com Daniel Vorcaro. O relatório da PF, com 200 páginas, inclui ligações telefônicas entre os dois, um convite para uma festa de aniversário do Bubina, além de conversas com outras pessoas sobre pagamentos relacionados ao resort Maracutaiaiá, pertencente à família do estagiário amigo de meu pai. Outros rumores ainda mais graves que circulam pelas mídias sociais dão conta de que o maior ladrão da história do Brasil e chefe da gangue Petralha já liberou Davi Narcolumbre para pautar o impeachment do Bubina,
em troca da nomeação de Bessias para o sindicato do crime. Dessa forma, a nova vaga será dada ao bananão mineiro Rodrigo Pacheco, o rapagão de 8 milhões de dólares que tem as mãos sujas de lama e sangue e é amiguinho de Narcolumbre e do satânico psicopata golpista, o protoditador que todo dia salva e mantém a democracia relativa funcionando. E assim, como se diz, caminha a humanidade. E por falar em Narcolumbre e em todas as conexões cabulosas que ele mantém, chega a notícia de que o presidente da Amprev, a Amapá Previdência, renunciou depois das suspeitas de irregularidades em investimentos no Bando Master. Jocildo Lemos, cria de Narcolumbre, pediu exoneração do cargo em meio às investigações sobre investimentos de alto risco da Previdência dos servidores estaduais do Amapá no Bando Master. E, como diz o outro, né? Dinheiro na mão é vendaval. Um investigado no esquema da Rio Previdência com o Bando Master não pensou duas vezes. Jogou uma mala com R$429 mil em dinheiro pela janela do 30º andar de um imóvel na cidade catarinense de Balneário Camboriú, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Barco de Papel. A ação é um desdobramento da Operação Compliance Zero, deflagrada no final do ano passado, que descobriu a suspeita de crimes financeiros cometidos pelo Bando Master a partir da negociação de carteiras de crédito fraudulentas com o BRB, o Banco de Brasília, por 12 bilhões e 200 milhões de reais. Outra chapa quente que sacode Brasília é o afastamento de Marco Buzzi, o tio Suquita versão 2026 do Inferior Tribunal de Justiça por importunação e assédio sexual. A advogada Rafael Filter, que atua, segundo ela mesma diz, para combater o ódio aos meninos e homens da sociedade e no judiciário, analisa o caso em prosa e verso. Ora, ora, ora! Começou a cair a casa de quem colocava a palavra da vítima acima de qualquer suspeita? Já chegou em delegado, tá chegando em ministro e vai chegar em chefe de Estado. Já foi muito além de você que essa turma chama de lascado. Porque esse poder de destruir agora tá nas mãos de quem tem a perspectiva de gênero ao lado. Lá no STJ não é uma fábula, não é delírio. Decidiram pela relevância da apuração diante da acusação de importunação. O ministro pediu afastamento de saúde, mas foi afastado por seus pares. Proibição de usar o gabinete, o carro oficial, mas não se preocupe que os proventos ainda vão pingar na guaiaca por igual. Mas a reputação, essa não sobrevive a tal exclusão. Protocolo com perspectiva de gênero? Proteger mulheres? Claro! Porque ninguém merece ser desacreditada por causa de poder, status ou toga. Afinal, ela mentiria? Ela inventaria? Por quê? Porque ela não curte homem? Ora, se ela disse, é porque ele fez, não é? É, ministra. Agora você se tornou a bola da vez. Meus caros, prestem atenção. Quando eu dizia para familiares meus, há tempos, para se cuidarem em dobro, não pegue elevador sozinho com mulher lá dentro. Não faça reunião a portas fechadas. Não pegue carona, nem ofereça carona durante o expediente, nem fora dele. Não ande em carro empoleirado com mulher casada, se for um cara decente. Se for solteira, o mesmo aviso. Não fique mostrando muitos dentes, sendo solícito demais. O famoso idiota útil, aquele colega que tenta agradar para se sentir pertencente, que puxa a cadeira para pistoleira porque não enxerga que é um cara carente. Não elogie, a não ser a sua mãe e a sua esposa. Não fique oferecendo presentes quando voltar de viagem. Não toque nas pessoas ao falar. Não venha massageando o pescoço quando quiser cobrar uma atividade. Não dê indiretas. Não pegue na cintura. Não beije a mão. Você não é um elitista inglês que o coach da prosperidade falou. Não elogie o perfume, a roupa. Elogie o resultado, a técnica. E faça isso em público. E quando for corrigir, corrija no reservado e sempre com uma testemunha ao lado.
Jamais, se você for médico, ministro, juiz, CEO, qualquer coisa que dependa da sua reputação, jamais fique em ambiente com outra mulher sem supervisão. Ah, mas eu não sou assediador, eu não sou aproveitador, eu não sou importunador, doutora. Meu querido, a sua conduta te condena, mesmo que você só queira ser gentil. Hoje, nessa sociedade vil, até quando você tá certo, você tá errado, emocionado. Mesmo sem segundas intenções, vão interpretar as tuas reações como se fosse a maior das perversões. Então não diga que quando alguém lúcido ou lúcida, que sabe o que está rolando por aí, chama a sua atenção para você se prevenir. Não diga que é ciúme, exagero, tentativa de controle, porque você não tem controle de nada nessa hora. Olha só, a carta que o ministro mandou para os colegas pede cautela, nega conduta imprópria. Mesmo assim, ele acabou afastado preventivamente, porque sempre aparece mais gente. Um dia você elogiou, no outro dia você ofereceu um presente, um dia você encostou no ombro, e isso foi interpretado como um ato indecente. E aí, quando alguém resolve te destruir, vai aparecer mais alguém para impulsionar e fazer a sua casa ruir. Viu como eu sou boa de rima? Eu também sou boa de dar instrução, mas se você não ouve, vai acabar vendo o seu nome pisoteado no chão. A defesa de Jair Bolsonaro, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, enviou ao satânico psicopata golpista o laudo médico elaborado por Cláudio Birolini, na condição de assistente técnico da defesa. Com o documento, os advogados pediram novamente que o doente mental autorize prisão domiciliar humanitária. O inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral está avaliando a imposição de uma multa de R$30 mil em caso de divulgação de fake news, por meio do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. A Pocilga vai aprovar as regras para uso da ferramenta e deve mobilizar uma força-tarefa de peritos para avaliar os conteúdos manipulados. O TSE vê como prioridade o aprimoramento da vigilância sobre essa tecnologia, certamente com o objetivo de sofisticar ainda mais os processos de censura desenvolvidos ao longo das últimas eleições. A Gazeta Brasil informa que o mercado financeiro brasileiro viveu uma quinta-feira de ajustes, refletindo dados que confirmam a perda de fôlego da economia nacional e o cenário de juros elevados. Enquanto o dólar comercial registrou uma leve alta de 0,25%, cotado a R$ 5,19, o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,85%, operando na casa dos 188 mil pontos. O movimento registrou uma combinação de indicadores domésticos desfavoráveis e a expectativa por mudanças na política monetária do Banco Central. Os dados recentes corroboram a tese de desaquecimento econômico. A produção industrial brasileira subiu apenas 0,6% em 2025, uma queda drástica em comparação aos 3,1% registrados em 2024. E o setor de serviços também desacelerou, fechando o ano com alta de 2,8%. A revista Oeste traz a informação de que os Correios atrasaram o pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais em tributos e obrigações. A estatal adiou os repasses ao INSS, PIS/COFINS, fornecedores e fundos de funcionários diante do fluxo de caixa negativo. Só mesmo a petralhada criminosa para conseguir fazer uma empresa que não tem concorrência falir. As exportações brasileiras ao mercado norte-americano recuaram 25,5% em janeiro. As exportações aos Estados Unidos caíram pelo sexto mês seguido, ampliando o déficit comercial. As importações brasileiras de produtos dos Estados Unidos também caíram 10,9% no mesmo período. O cientista político, professor e palestrante Christian Lobauer expandiu a questão
e deu uma explicação para a situação do fazendão hoje em dia. Brasileiros não querem mais trabalhar. Uma das maiores crises que a gente podia imaginar acabou de chegar e se instalou no Brasil, por erro de políticas públicas. A gente tem hoje cerca de 200 milhões de habitantes, números redondos, 200 milhões de habitantes, 40 milhões de carteiras registradas, trabalhadores com carteira, e mais de 50 milhões de brasileiros recebendo bolsa de algum tipo ou benefício, fora os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. O que fazem todas essas pessoas, jovens neném, os que estão na informalidade, estão vivendo do quê? O fato é que se verifica um apagão de mão de obra em várias atividades da economia, em particular na agricultura. Gente que não consegue mais trabalhador para colher fruta, sazonais, né? Trabalhos sazonais, para colher laranja, para colher mexerica, para colher qualquer coisa. Gente que não consegue seringueiro, o pessoal da borracha, não consegue mais gente bem paga, bons salários, para tirar o látex das árvores, não tem mais gente interessada. E uma série de outras atividades que estão falindo porque não tem gente. Quem podia imaginar que isso fosse acontecer no Brasil? Quais são as causas? Esse sistema autodestrutivo que foi criado com o Estado provedor, dando, literalmente, arrancando de uma parte da sociedade um recurso e repassando para outra com todo tipo de benefício, que são, na verdade, migalhas de sobrevivência, mas que são, muitas vezes, suficientes para que muitas e milhões de famílias decidam e fiquem sem fazer nada nos grotões desse país e nas grandes cidades. Como é que nós vamos reverter isso? Aumentando a renda é um jeito, mas você só consegue aumentar a renda quando o Estado gasta menos e gasta melhor. Quando o Estado é perdulário e gasta mais e aumenta benefício social, você aniquila, você assassina a potência e a produtividade de uma economia. E nós estamos vivendo disso. Como é que nós vamos sair desse problema? Os grandes empresários mais preocupados têm que trazer gente de fora, tem que importar trabalhador. Note a sua volta que você vai ver muita gente do Haiti, muita gente de Angola, de Moçambique, da Bolívia, cubanos chegando no Brasil para trabalhar. Eu mesmo já identifiquei situações muito interessantes no interior do Brasil, gente chegando para trabalhar. Por quê? Porque o visitante que vem em busca de liberdade de trabalho não pega a Bolsa Família e não vai atrás de benefício social, pelo menos no Brasil. Então a solução, pessoal, se não for uma solução política, de política pública, vai ter que ser trazer gente de fora. E eu não vou me surpreender se a gente vê daqui a pouco gente chegando aí do Vietnã, das Filipinas e de países como até China, se for o caso, Índia, para fazer coisas que os brasileiros não querem mais fazer, porque se deram por satisfeitos com uma pequena renda que lhes faz sobreviver e não trabalhar mais. E eu preciso abrir um espaço aqui no Net Jornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Contribua com o que puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda nenhuma. O meu apoio é zero, patrocínio zero. Eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade que será determinada por você mesmo. Semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular para você não se esquecer. O importante aqui não é o valor. O importante é o aumento do número da base, do número de contribuintes regulares, consistentes, uma base com quem eu possa contar para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha. Novamente, eu agradeço muitíssimo a sua atenção e me desculpo mesmo por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para eu poder seguir em frente. Você está no Rio de Janeiro ou pretende passar o carnaval no Rio de Janeiro? Então, preste bastante atenção no vídeo a seguir. A médica Isabel Braga faz um alerta muito grave. Meu nome é Isabel Braga, eu sou médica, advogada e doutora em toxicologia. Eu vim aqui oficialmente recomendar que vocês não bebam cervejas fabricadas no Rio de Janeiro nesse carnaval. E nem vacinas, e nem produtos da indústria farmacêutica. Porque o Rio de Janeiro está com uma taxa na água de 30 vezes o esperado de urânio. Isso acontece porque as indústrias nucleares do Brasil, uma empresa que está lá em Resende,
está fazendo microreator nuclear e usando urânio enriquecido para fazer combustível. Segundo os próprios funcionários, como esse post aqui abaixo, eles estão explodindo urânio em diversos momentos. E agora está explicado o que está acontecendo. Eu achava que eram só pesquisadores mau caráter da Fiocruz semeando urânio em placa e colocando em autoclave, conforme a tese de doutorado orientada pela Maísa Mandetta. Não, eles estão usando urânio enriquecido mesmo. A gente vai deixar continuar? A Latam demitiu um piloto preso em esquema de exploração sexual infantil. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso na manhã de segunda-feira por atuar há mais de 8 anos em uma rede de exploração sexual infantil. A cheia de rios amazônicos deixou 35 cidades em alerta e emergência. O município de Eirunepé, no Amazonas, está em situação de emergência e outras 11 cidades nas regiões sul e sudoeste do estado, próximas aos rios Purus e Juruá, estão em alerta. Vários rios amazônicos estão em processo de enchente neste mês de fevereiro. Há previsão de chuvas acima da média, principalmente nas regiões oeste e centro-sul do Amazonas. A Gazeta do Povo informa que a Rússia está vendendo mais petróleo para a China e para o fazendão, depois de perder mercados por pressão de Donald Trump. A Gazeta do Povo diz também que, desafiando os Estados Unidos, a Rússia prepara o envio de petróleo para Cuba. A França pediu a renúncia dessa indivídua aí da foto, relatora da ONU para os territórios palestinos, que chamou Israel de inimigo comum. O governo francês pediu que Francesca Albanese renuncie após ela fazer comentários em um fórum realizado em Doha, no Catar, nos quais ela mencionou a existência de um inimigo comum no contexto da guerra em Gaza, se referindo a Israel. Um satélite registrou inundações devastadoras em Portugal e na Espanha. A imagem do Copernicus Sentinel-1 mostra o rastro da enchente ocorrida ao redor do rio Tejo. Os agricultores protestaram em Madrid contra o acordo Mercosul-União Europeia. Os trabalhadores rurais tomaram as ruas com tratores e bloquearam parte do trânsito na capital espanhola. O Irã está afirmando que as capacidades de mísseis do país são inegociáveis. Os Estados Unidos querem estender as negociações nucleares com Teherã para incluir o programa de mísseis. Diplomatas dos Estados Unidos e do Irã mantiveram conversas indiretas na semana passada em Omã, em meio a um aumento da presença naval norte-americana na região, o que representa uma ameaça para a ditadura islâmica do Irã. Manifestantes atiraram pedras e coquetéis Molotov contra a polícia durante um ato contra a reforma trabalhista do presidente argentino Javier Milei. Segundo informações da agência F e do jornal Clarín, os manifestantes de esquerda atiraram pedras, garrafas, coquetéis Molotov e outros objetos na direção dos policiais na região do Congresso, onde a proposta acabou sendo aprovada no Senado argentino. Um anestesista se distraiu no telefone celular e uma criança de 4 anos morreu na Argentina. O erro aconteceu quando o menino passava por uma cirurgia de rotina, segundo uma emissora filiada à CNN na Argentina. A Justiça da província de Rio Negro condenou o anestesista Maurício Javier Atencio Krause a 3 anos de prisão por provocar a morte do menino, além de proibir que ele exerça a profissão por 7 anos e 6 meses. E quando você acha que nada mais pode acontecer no escândalo de Jeffrey Epstein, a Gazeta Brasil informa que documentos do Departamento da Justiça dos Estados Unidos revelam que o traficante sexual possuía um CPF brasileiro. O Space Liberdade mostra, inclusive, o CPX que era a chave Pix de Epstein no banco CCR do Agreste Alagoano. Neste dia 12 de fevereiro, em 1404, o professor italiano Galeazzo de Santa Sofia realizava a primeira autópsia num cadáver
para fins de ensino e demonstração num hospital de Viena. Em 1541, Santiago era fundada por Pedro de Valdívia, um militar e conquistador espanhol. Em 1832, o Equador anexava as Ilhas Galápagos. Em 1935, o USS Macon, um dos 2 maiores dirigíveis cheios de hélio já criados, caía e afundava no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia. Em 1961, a União Soviética lançava a sonda espacial Venera 1 em direção ao planeta Vênus. Em 1999, o presidente norte-americano Bill Clinton era absolvido pelo Senado no julgamento de impeachment. Em 2004, era publicado no jornal britânico The Guardian o termo podcasting pela primeira vez. E em 2019, a República da Macedônia mudava o nome para República da Macedônia do Norte, após o acordo de Prespa entrar em vigor, encerrando uma disputa de 27 anos com a Grécia. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você dessa grande família que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o xará Cláudio Antônio Carvalho da Silva, para o Geraldo Francisco de Souza, Cícero Francisco da Silva, Carlos Augusto Ribas de Azevedo, Paulo Roberto Arruda de Freitas, Márcia Cristina Peraro Reis, Cláudia Roqueline de Souza Pessoa, Hélio Rodrigues Seco, Pedro Luiz Chincado, Isídio Gomes Veloso e para a Luciana Luídia Tonete. E mais uma coisinha. Preste muita atenção onde você pisa, porque 2026 não é para amadores. Enfermeiros matando pacientes, adolescentes torturando animais, avó vendendo as próprias netas e lá no topo, escândalos bilionários sem uma única prisão sequer. A sociedade está em colapso moral e a politicalha segue blindando os poderosos, enquanto o distinto público do fazendão que não tem povo assiste tudo sem dar muita bola, porque, afinal, o carnaval está chegando, né? Pois é, o problema não é só humano, é de um sistema que normalizou a barbárie e a impunidade. Até a próxima.